retomando o trabalho do Congresso Nacional. Nesta segunda-feira, em sessão do Congresso Nacional, foi apresentada a mensagem do governo Bolsonaro, não por ele mesmo, mas pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Uma mensagem inicial de ano, com poucas novidades, com pouco conteúdo significativo. Mais do que isso, a Emenda Constitucional 95 vai produzindo a sua maldade na medida que o orçamento de 2020, em muitas áreas, é menor que 2019. Cortes nas políticas públicas, cortes nas políticas sociais e diminuição dos investimentos em áreas estratégicas, como saúde, educação, ciência e tecnologia. Portanto, o futuro do país. Retoma-se os trabalhos do Congresso Nacional com uma pauta extensa, com votações polêmicas e que vão mexer com a vida do povo brasileiro e com a vida dos servidores públicos. Emendas constitucionais que vão alterar o Pacto Federativo, emendas constitucionais que vão retirar direitos dos servidores públicos do nosso país, emenda constitucional que extingue 1.252 pequenos municípios da Federação Brasileira e não necessariamente melhora a vida do povo destas pequenas comunidades. O debate da reforma tributária, tão importante e necessária, mas que tem que ter alguma base, algum princípio norteador da reforma tributária. Porque hoje a injustiça tributária, na medida que são os mais pobres, os trabalhadores, a classe média, que mais paga imposto hoje no país. A reforma tributária vai mudar essa realidade? As grandes fortunas, lucros e dividendos, o setor financeiro, os 6 bilionários que têm mais riqueza que mais de 100 milhões de brasileiros, vai aumentar o imposto desta elite? Não. A proposta da reforma tributária só junta vários tributos, mas continua tributando bens, serviços e consumo. Se a reforma tributária deveria ser por justiça, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, ou pelo menos uma reforma tributária liberal, quem tem mais, quem tem menos, todos são iguais perante a lei. O que nós estamos sentindo é que a reforma tributária vai colocar mais uma vez uma grande injustiça. Quem tem mais vai pagar menos e quem tem menos vai pagar mais, até porque os grandes, os ricos do país têm, ou de um lado, o pagamento de tributo em percentual menor, se comparado com os que ganham menos, e com muito subsídio, com muito apoio, com muita legislação que permite eles produzir o que a gente chama de elisão fiscal. Nós temos 3 pautas importantes no Congresso que eu gostaria de ver aprovado este ano. O 1% a mais do Fundo de Participação dos Municípios para o mês de setembro. Em julho, tive a alegria e a honra de coordenar em 2014 1% a mais para o mês de julho. Já tínhamos conquistado em 2009 1% a mais no mês de dezembro. Queremos 1% a mais no mês de setembro e só falta uma votação na Câmara dos Deputados. E eu apresentei uma proposta de emenda constitucional também de mais 1% para o mês de março. Uma outra pauta legislativa que nós queremos ver aprovar é a lei do ISS. É a lei que hoje qualquer cidadão, quando gasta, faz uma compra num cartão de crédito ou débito, ou consórcio, ou factory, ou arrendamento mercantil, quando compra um carro, um caminhão, uma máquina agrícola em prestação, geralmente em forma de leasing, de arrendamento mercantil, portanto já paga esse imposto chamado ISS. Só que esse imposto é concentrado em poucos municípios e no setor financeiro. Nós queremos que esses 12 bilhões voltem para o município onde ocorre
o endereço do consumidor do serviço, para que, como Santa Catarina, nenhum município recebe hoje nada desse imposto. Nós queremos que todos os municípios brasileiros possam receber esse imposto, que é o chamado ISS. E uma outra luta que nós estamos travando junto com a sociedade brasileira, que vai ser uma pauta do Legislativo, que está tramitando a emenda constitucional, que revoga a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos de educação, saúde, assistência, habitação, previdência, os gastos primários, como se chama, e também os gastos discricionários, que são os gastos de investimento do governo. Ficou liberado nessa emenda constitucional só os gastos financeiros para pagar juros, serviço da dívida, pagar o rentismo brasileiro e internacional. Os bancos gostam dessa emenda constitucional porque ganham muito dinheiro no Brasil. Nós queremos revogá-la para voltar a ter mais recursos para investir em educação, em saúde, em ciência, em tecnologia, em assistência social, em habitação, em desenvolvimento brasileiro. São essas as pautas, portanto, conflitivas, com diferentes interesses, que vão movimentar o Congresso Nacional neste primeiro semestre. Uma outra notícia na área da economia: o IBGE divulgou alguns dados sobre o emprego na indústria de transformação. Na indústria de transformação, de 2016 a 2019, cresceram 715 mil novos empregos. Mas ao que o IBGE chama atenção, desses 715 mil novos empregos, 192 mil sem carteira de trabalho assinada, 244 mil na informalidade, por conta própria, portanto não tem nem patrão, nem funcionário, ou seja, faz por conta própria um móvel, uma confecção de uma roupa, um artesanato, faz algum trabalho de transformação de uma área ou de outra, sem patrão, sem documentação legal. 244 mil na informalidade, 192 mil sem carteira de trabalho assinado e os demais em pequenas empresas. As grandes empresas não contrataram. E o que é mais grave, se nós pegarmos um histórico um pouco maior, na indústria de transformação, para vocês terem um dado, no final de 2014, no final do primeiro governo da presidenta Dilma, nós tínhamos 11.970.000 trabalhadores contratados com carteira de trabalho assinado na indústria de transformação. Hoje, nós só temos 10,8 milhões, ou seja, 1.200.000 a menos, e uma parte destes em trabalho precário, informal, sem carteira de trabalho, com menores salários. Portanto, o primeiro ano de governo Bolsonaro no emprego na indústria de transformação foi menos emprego, mais informalidade, menos carteira de trabalho assinada, com menos salário. Essa é a conclusão na indústria de transformação, que é um indicativo da dinâmica da economia brasileira. Vamos avançando em uma última notícia da Lava Jato, onde está preocupando toda a sociedade brasileira um acordo de leniência, onde mostra e demonstra que os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano, está recebendo 8,5 bilhões de reais num acordo de leniência com a Odebrecht. Mostra que Sérgio Moro e as novas revelações do Intercept, o conluio que se montou na Lava Jato para defender os interesses americanos e destruir as empresas brasileiras e produzir um processo de criminalização da política, de impedimento do presidente Lula de ser o candidato a presidente, e o Intercept agora, esse site internacional, denunciou não só isso, denunciou no dia de ontem que também Sérgio Moro, Lava Jato, buscaram todos os mecanismos para impedir que Fernando Haddad
pudesse ganhar as eleições no país. Portanto, Bolsonaro é filho deste conluio que alguns estão chamando de conluio criminoso, que se envolveu politicamente, partidariamente. Integrantes do Judiciário, integrantes do Ministério Público envolvidos na Lava Jato partidarizaram, politizaram o Judiciário e o Ministério Público e não respeitaram a democracia e a vontade e o desejo do povo brasileiro. E por isso que nós temos muitos desafios de retomar um novo projeto para o nosso país, que o ano de 2020 seja de resistência, de luta, de denúncias e de indignação, mas também de mobilização de rua para impedir privatizações, entrega do nosso patrimônio ao capital estrangeiro e o valor econômico. Falando de capital estrangeiro, olha a última notícia do dia de hoje, de 3 de fevereiro. O governo americano vai contribuir com o governo Bolsonaro para fazer os leilões do pré-sal, do petróleo e gás no Brasil, para defender os interesses das empresas americanas. Está claro no próprio evento que o secretário de Energia dos Estados Unidos, presente no Brasil no dia de hoje, explicitou publicamente um governo Bolsonaro que defende os interesses dos americanos em contrapartida desemprego no Brasil e de empresas brasileiras sendo prejudicadas, e principalmente a maior empresa brasileira, a Petrobras. Vai mostrando e demonstrando a face do governo Bolsonaro de defender os interesses dos americanos, dos Estados Unidos, em detrimento da defesa do povo brasileiro deste país. Algumas notícias para nós iniciarmos esta semana. Um abraço a todos e qualquer momento vamos trazer novas notícias em tempo real.